Olá, meu nome é Adina Dantas e eu tô vindo aqui para comentar um vídeo. Ele nem é tão recente, mas também não é tão antigo, que deu muito comentário. Ele foi muito compartilhado e deu muita polêmica também. Quem não gosta de polêmica, né? É o vídeo que eu acho que é empada que tá comendo, tentando abrir a noz com casca. Gente, eu passei por cruel. Eu vou ler para vocês e vou comentar também as coisas que as pessoas falaram. É tipo, que fofo, Rafa é preguiçoso, ele joga longe, ele já quer descascado. A gente vai falar sobre essas questões de facilitar demais a vida do papagaio, tá certo? Aí, tadinho, por que você não ajuda ele? A outra pessoa colocou, ele vai ficar um ano para quebrar. Gente, que bom que ele vai ficar um ano para quebrar. A ideia é essa. Vocês que não pegaram a ideia, mas a ideia é essa. A outra pessoa colocou, tadinho, que estresse essa nozes. A pessoa tá tão equivocada, meu Deus. Abre para ele, tadinho, ajuda ele. Foi muito dos comentários que as pessoas deixaram. Outra colocou, quebra só um pouquinho, deixa ele abrir o restante, né? Gente, eu entendo vocês, eu entendo que papagaio é como um filho, eu entendo que a gente tem essa visão, mas a gente traz muito da visão que a gente tem com os filhos da gente. E vocês têm que entender que a gente precisa conhecer a biologia, as necessidades de cada espécie para criar a espécie dentro das necessidades. A gente fica trazendo referência dos filhos humanos da gente. Tá certo? Na natureza eles são extremamente ativos. Inclusive, mesmo que a gente compare com a criança humana ela precisa de atividades. Se a gente amassa, por exemplo, uma banana para a criança humana, é porque ela tem só a gengivazinha, ela ainda não tem dente, o bebezinho. E se ele for tentar mastigar, por exemplo, coisas mais duras, mastigar uma maçã, ele vai machucar a gengiva dele. Por isso que a gente raspa a maçã, por isso que a gente ajuda a maçã da banana. Mas vocês pararam para pensar que eles precisam se ocupar, porque justamente por a gente facilitar demais a vida deles, eles não terem muito o que fazer, de estarem presos, querendo ou não, dentro de um recinto, que na natureza eles voam por dia quilômetros e quilômetros, né? 60% do tempo deles estão voando, andando de um local para outro, procurando alimento. Tem tanto número, tantos casos, tantas reclamações de papagaio estressado, papagaio irritado, papagaio com problema depressivo, papagaio com arrancamento de pena, por falta do que fazer. A gente não tem que facilitar mais a vida deles, porque eles já não têm muito o que fazer, tá certo? Eles precisam sim ter o tempo deles ocupado, eles precisam de desafios, inclusive para a parte psicológica. Manter eles ocupados, tentando quebrar aquela noz, reduz o nível de estresse. Ele ter uma atividade. Vocês precisam entender muito isso para que o manejo de vocês, essa relação fique toda legal. A gente precisa entender que dentro das questões de bem-estar, entre elas, se fala muito em deixar que eles reproduzam o comportamento natural deles. E na natureza, gente, não tem ninguém para quebrar por eles, não tem talher, não tem faca, não tem um martelo. Isso tudo é feito com o bico deles, e o bico deles é preparado para isso. O bico deles não é uma boquinha de gengiva de bebê. O bico deles é muito forte. É como um alicate com faca, né? Outras coisas também que comentaram muito nesse vídeo, que ele repercutiu muito, foi que se eu continuasse dando essa nozes com casca, ia quebrar o bico dele. Ó, uma pessoa colocou, não dou para o meu filhote na casca. Eu abro e dou para ele. Fico preocupada em quebrar o bico. Outra pessoa colocou, dá coisas duras, desgasta e danifica o bico do bichinho.
Outra colocou: pobrezinho, vai terminar quebrando o bico. Melhor era quebrar uma parte da casca antes de dar para eles. Olha, o bico do papagaio, ele é tão forte que se ele pega teu dedo com raiva e querer, se ele quiser mesmo estragar, você vai precisar de uma cirurgia reconstrutiva e talvez nem dê jeito. Eles têm força como um alicate, gente. Força como um alicate de pressão. E o que torna ainda muito pior nessa história, em termos de machucar a gente, é que, além do bico ser muito forte, ele ter força se ele quiser para quebrar aquilo, que na natureza, volto a dizer, não tem talher, não tem faca, não tem martelo com bico que eles vão fazer isso. Eles só não fazem quando são muito filhotinhos, porque a queratina aqui ainda tá molinha, depois ela vai endurecendo. Mas o bico também é amolado. Você pode reparar do papagaio, quando ele te bica, ele além de apertar muito, ele corta com muita facilidade. Então não se preocupe, um bico de papagaio que se quebra por qualquer coisa, esse papagaio está doente, esse papagaio está com graves deficiências e ele precisa ser atendido por um médico. Não é normal um bico quebrar porque comeu. Quando geralmente se quebra bico é por pancada, uma pancada forte, tá certo? É por um trauma de alguma coisa, é quando tem ataque entre eles e pela força que eles têm, consegue quebrar esse bico, mas comendo, não. A não ser que, como eu disse, que ele esteja com algum tipo de problema, alguma deficiência, tá certo? Sobre a questão de comer coisas duras vai desgastar o bico, é justamente isso que a gente quer, né? O que a pessoa acha que não quer, é justamente isso que a gente quer. O bico dos papagaios, eles crescem constantemente, eles são uma estrutura ali viva, como as unhas da gente, só que diferente das unhas, ali passa nervo, ali passa vaso sanguíneo, mas eles crescem continuamente e eles precisam de objetos duros, que seja madeira, que seja uma casca de noz, que seja uma cerâmica, mas ele precisa ter contato com materiais duros para roer, para que ocorra esse desgaste de bico, tá certo? Porque senão o bico começa a ficar muito grande e vai, ao contrário do que você pensa, vai atrapalhar, vai dificultar com que ele consiga comer. Ele fica tão grande que é difícil para eles pegar as coisas e picar. Então o desgaste é necessário para eles. E quando não ocorre esse desgaste, muitas vezes é preciso pagar um profissional, e não faça isso com qualquer pessoa, para fazer esse desgaste. Ou em caso de doença também, tem alguns tipos de doença que provoca crescimento excessivo, mas aí já é outra história, tá certo? Mas o desgaste, ele é uma coisa que, ao contrário do que você pensa, a gente quer que ocorra o desgaste. E o bico, ele, como eu falei, ele também não quebra fácil, né? Também nesse vídeo, quando viram o papagaio comendo aquela noz com casca, perguntaram se qualquer ave podia, porque a pessoa tem calopsita e periquito, e se podia dar para eles. Gente, a calopsita e o periquito, eles são bem pequenininhos. Apesar que a calopsita tem muita força no bico, mas eles têm sim, porque apesar dela ter força para conseguir quebrar, o tamanho da noz dificulta, porque aí a noz é grande. Então, eles vão ter dificuldade e não vão conseguir quebrar. Então, para o caso de calopsita e periquito, nesses casos eu quebro, ou como eu tenho aqui um grupo misto de aves, fica ali rondando. Então, quando o papagaio consegue abrir o dele e cai pedaço da noz, ou ele solta sem querer, os pequenininhos já voam e pegam. Eles ficam ali rondando para tentar pegar, porque eles sozinhos eles não conseguem quebrar de fato. Mas para papagaio é excelente, é tranquilo. Para arara também. Inclusive, outra pessoa colocou: curioso que um arara azul abre essa noz com uma facilidade incrível. Não só azul, todas as araras quebram essa noz com uma facilidade incrível. O papagaio ainda fica lá tentando abrir, a arara ela só dá um apertãozinho assim, porque o bico da arara é muito maior do que o bico do papagaio, proporcionalmente à força que ela tem também, tá certo? A arara, gente, ela querendo, ela vem, tora um osso seu fácil,
Ela tem muita força naquele bico e o bico também é muito maior que o bico de um papagaio. Todas as araras abrem assim, só numa picadinha. Ela abre essa noz. Então podem dar noz com casca, podem dificultar a vida da ave de vocês, inclusive dar banana, que tem gente que além de descascar, ainda amassa a banana, como se fosse um bebezinho, sabe, sem dente. Mas o bico já é tudo isso, é uma ferramenta poderosa e a gente precisa, sim, aprender que a gente não tem que facilitar a vida deles. Muito pelo contrário, a gente tem que dar atividade, tem que dar ocupação e tem que dar desafio para que eles tenham uma vida rica, para que eles se ocupem, para que eles se cansem e não desenvolvam problemas psicológicos e comportamentais devido a tédio, a estresse, a estar ali sem fazer nada e começar. Faça um teste, né? Se trancar no quarto e ficar sem fazer nada o dia todo, ou uma pessoa só trazendo bandeja de comida e você comendo, se você não vai ficar de saco cheio com o tempo e começar a ficar irritado e apresentar problema. É isso que acontece com eles, tá bom? Adorei estar aqui. Queria dizer uma coisa pra vocês. Muita gente entra em contato querendo tirar dúvidas sobre caso específico, pedir ajuda. Gente, tem duas formas. Ou você pagar uma consulta particular comigo, um tira dúvidas particular, que a gente senta por vídeo e conversa, e você tira suas dúvidas. Essa conversa é pelo WhatsApp, por vídeo, 1 hora de conversa ou meia hora de conversa, você que sabe o tempo que você quer contratar, se meia hora ou se 1 hora. Ou eu lancei a assinatura de membro, a Papagaio Premium, que a Premium, ela a cada 4 meses de assinatura dá direito a você sentar comigo e ter essa conversa por vídeo para tirar dúvida, tá bom? Que é através de uma ligação, uma videochamada. Até o próximo vídeo. Beijo a todos!